Bom, pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre as indicações de cirurgia para o refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo é uma doença causada por complicações decorrentes do refluxo do ácido gástrico em direção ao esôfago. Existem diversas formas de tratar essa doença. Basicamente, existem as medicações que suprimem a produção de ácido, então evitando assim os efeitos do ácido sobre o esôfago, mas sem evitar propriamente o refluxo em si, a sua ocorrência. E os tratamentos que visam a prevenir que esse refluxo aconteça. Normalmente, esse tipo de tratamento são tratamentos cirúrgicos, tratamentos que visam a reconstituir essa válvula que deveria evitar que esse refluxo acontecesse. Falando então sobre quem teria indicação de fazer um tratamento cirúrgico para a doença do refluxo? Virtualmente todo paciente com refluxo é um potencial candidato. A maioria dos estudos que compararam tratamento clínico com tratamento cirúrgico, ou seja, usar remédios ou fazer cirurgia para o refluxo, compararam grupos de pacientes com doença do refluxo sem nenhuma característica assim especial, e ambos os tratamentos apresentam resultados nesse contexto bastante semelhantes. Mas qual grupo de pacientes teria um benefício assim adicional de ser submetido à cirurgia anti-refluxo? Na visão dos cirurgiões especialistas no assunto, são pacientes que têm uma doença mais progressiva, ou seja, aqueles pacientes que vêm sendo dependentes do remédio para ter uma boa qualidade de vida e, mais do que isso, ao longo dos anos vem precisando de doses cada vez maiores desses remédios para o refluxo, como o omeprazol, entre outros. Pacientes que já têm alguma complicação grave relacionada a refluxo, como esôfago de Barrett, como uma esofagite difícil de cicatrizar, pacientes que não vêm tendo uma boa qualidade de vida, mesmo com o uso adequado da medicação, vêm tendo muitos sintomas de azia ou sintomas respiratórios de refluxo, como rouquidão, tosse, etc., laringite crônica, entre outros. E pacientes muito jovens que são dependentes do remédio, que têm uma expectativa de vida ainda muito grande, ali 40, 50 anos, que terão que usar a medicação com uma chance de ir progredindo também de dose ao longo da vida. São pacientes que, em muitos casos, se beneficiam de uma avaliação cirúrgica. Pacientes que têm um defeito anatômico bem estabelecido, como uma hérnia de hiato ou um esfíncter esofágico, que é aquele músculo que faz a função de válvula ali junto ao estômago, um esfíncter esofágico defeituoso, também são pacientes que merecem uma avaliação, que podem se beneficiar do tratamento cirúrgico para o refluxo. Se você tem doença do refluxo e gostaria de saber mais sobre o tratamento da doença, procure seu gastroenterologista ou seu cirurgião para se informar mais.